Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Chegar. Olha, o nosso convidado de hoje é uma figura intensa, polêmica e absolutamente autêntico. Acho, aliás, é o diferencial dele. Ele brilhou muito nos gramados. Teve um momento aí que ele foi símbolo de um movimento entre futebol e democracia e também enfrentou grandes batalhas fora do campo. Mas ele tem muita verdade para falar, ele é transparente na vida e também no seu trabalho como comentarista. Eu estou recebendo com muito prazer Walter Casagrande. Casagrande, Olá, muito Silvia, beleza? obrigada por você Eu estar que aqui agradeço o hoje. convite. Eu estava Gostei vendo aqui, bastante. ó, jogador, ex-jogador tudo bem, comentarista tudo bem, escritor, e Eu e assim, Gilvan. hã? Eu escrevi 3 livros junto com o Gilvan Ribeiro. Sim, o teu livro, né? Como é que Né? chama o teu livro? O primeiro é Casagrande e Seus Demônios. Hum. O segundo é Sócrates e Casagrande, Uma História de Amor. E o terceiro é Travessia. E nesses livros, quando você escreve junto, você vai Eu falando. conto toda a história, né? A gente É. senta, eu e o Gilvan, eu conto toda a história. Demora assim, vários encontros, aí ele vai, escreve o livro, volta, me dá o que ele escreveu, eu leio tudo novamente, aí modifico alguma coisa, ou acrescento alguma coisa, ou tiro alguma coisa, porque quando o primeiro livro que a gente foi escrever, eu falei, Gilvan, é o seguinte, você tem que escrever de um jeito que a pessoa lê, quando vai ler, se sente como se eu estivesse falando. Tem que ser a minha Sim, linguagem, tem que ser o a meu minha emoção, capta a minha emoção, então, cara. tem que ser a minha linguagem, meu modo Sim. de falar, tal. Então ele pegou rápido, eu mudo uma ou outra coisa, assim. Você Foi bem sabe legal. que eu estou escrevendo um livro agora, né, e é complicado, exatamente o que você está falando, porque acaba sendo uma terapia. Foi para Sim, você isso sim. também? Você vai Pô, revisitar algumas histórias, às vezes, que doem até, Silvia, né? eu fiquei internado 1 ano e faço tratamento até hoje, mas bem menos assim, né, mais esporádico. E o meu tratamento foi em cima de terapia. Foi em cima de terapia em grupo, terapia individual, terapia em grupo, terapia individual. Dentro da clínica, eu fazia 2 grupos terapêuticos de manhã, terapia, de grupo. À tarde, mais 2, e o último tinha mais um às 8 da noite. Então eram cinco Nossa, grupos terapêuticos tá. durante todos os dias, e às vezes eu fazia uma individual com o meu psicólogo ou com a minha psiquiatra, né? Então, a minha recuperação foi em cima disso, eu me habituei a isso. Falar, né? Então, Falar. aqui, por exemplo, você falou do livro que é uma terapia. Sim, Uma entrevista para mim é terapia. eu também acho, é uma reflexão Eu danada, não venho, é? eu venho fazer entrevista, eu fico contando sobre a minha vida, se dá uma passada limpo, vem na minha cabeça muitas coisas que eu passei, legais, tristes, assim, saudade de amigos que já se foram, e, cara, eu saio daqui leve e vou embora para minha casa, É entendeu? como se você tirasse uma bagagem, né? Porque a terapia é isso, né? É. A terapia é você falar, né? O meu tratamento foi através da minha fala. Eu contando a minha história e, principalmente, ouvindo a história dos outros, né? E se ouvindo, né? Exato. E vendo as respostas das pessoas em cima daquilo que você está falando, né? É assim que você molda ah, o seu, o seu tratamento, né? É desse jeito. Não é só você falando, nem só a psicóloga te respondendo, te dando outras visões, mas também as respostas das pessoas que estão ouvindo que são iguais a você. No meu caso, dependente químico. Hum. Os outros dependentes químicos, eles davam resposta. Ó, você falou isso, mas não é bem assim, ou é assim, eu não sei o quê. E você vai moldando, né? De alguma forma, você acha que a gente acaba fazendo as pazes com o passado, se perdoando, perdoando as pessoas? Então, Vale isso também ou então, não? depende de como você encara a sua vida e qual é a sua filosofia de vida. Então, vamos lá. Eu olho para trás, eu não me arrependo de nada. Não. Não, zero, sem arrependimento. Porque senão eu não seria o que eu sou hoje. Porque quem escreve o seu presente é a história do seu passado. Você é hoje porque tudo aconteceu lá atrás. Se você for se arrepender, se você for mudar algum detalhe ali atrás, você não vai ser aquilo que você é hoje. É. Porque você vai mudar uma trajetória. Então eu não gosto. Eu trabalhei muito isso, né? Pô, cara, você usou muita droga, você se afastou dos filhos, se afastou dos pais, você preocupou todo mundo, as pessoas sofreram e tal. Beleza, eu me retratei com todas essas pessoas porque fazia parte do tratamento. Meu pai e minha mãe, pô, desculpa, tal, não sei o que, fiz, né, os filhos, tal. Fiz esse retratamento. Mas esse retratamento é muito importante para eles. Sim. Agora, quando passa para mim, eu olho para trás e falo assim, cara, tá tudo certo.
eu sou assim hoje, toda a compreensão que eu tenho sobre o meu eu viajei por dentro de mim e fiquei 10 anos Que é a viajando por viagem mais dentro. bonita que a gente E faz. aí, quando eu saí pra fora, eu falei, pô, tá tudo É certo, isso, gente. isso. Agora é só eu me comportar do modo de hoje, não do modo do passado. Sim, Tudo tem que sim, um mudar. aprendizado. Você sabe que eu tinha, até busquei aqui nas minhas anotações, tem uma filosofia japonesa que se chama, não sei se você conhece, Kintsugi. Não conheço. É a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro. Então, qualquer cerâmica quebrada, eles reparam com ouro. E aquela cicatriz, ela valoriza a cicatriz, tudo que está quebrado com ouro, para a história do objeto. E eles trazem isso como uma filosofia que reflete resiliência, beleza na imperfeição, crescimento a partir das feridas. Então, eu achei tão bonito, porque quem de nós não tem ferida? Claro. Quem de nós não tem? Então, eu queria saber se as suas cicatrizes te fizeram mais forte ou ainda doem. Não. Me fizeram mais fortes. Não tem dor. Não tem dor. Eu olho para trás, eu faço muita viagem para mim na minha vida, né? Foi muito intenso. Hoje eu continuo sendo intenso, mas é uma intensidade diferente. Então, quando eu olho para trás, eu vejo várias coisas que aconteceram legais, aquelas, as ruins, a minha internação, toda a minha luta e tal. Eu olho para trás e falo assim, cara, a minha vida foi escrita desse jeito, né? O meu erro seria se eu continuasse desse jeito, aí eu não teria evoluído. Porque o papel do ser humano é em plena evolução. Você evolui a cada dia, se você prestar atenção, se você se preocupar com você tem que evoluir. Quando acabar essa nossa conversa, eu evoluí. Você já saiu diferente daqui. Eu também, com certeza. Você responde, eu falo, o que ela falou faz sentido. Eu ouço muito as pessoas, eu analiso muito o que as pessoas me falam, de todas as coisas. Então, toda conversa minha, eu pego muitas coisas que fazem eu refletir e às vezes mudar de opinião em algumas coisas. Às vezes falar, eu não concordo com aquilo ali. Não, eu concordo. Essa aqui era, eu não tinha essa visão. Vou pensar dessa maneira para ver se funciona. Então é sempre uma evolução. A cicatriz existe e não é uma só. Não é uma só. E te fez quem você é. Exatamente. Isso que eu achei lindo essa Kintsugi. Eu achei lindo, porque faz quem você é. Eu também me considero, né, muito imperfeita. Tem um monte de escolhas erradas que a gente faz na vida. Um monte de escolhas erradas. Porque na hora a gente está ali fazendo, curtindo intensamente. Mas e depois, a consequência? Pensa assim, vamos supor que você tivesse só escolhido o certo na sua vida. Ai, que coisa chata. Coisa chata, o que você seria hoje? Não, Sei lá o que eu seria. Então, não dá para saber. As escolhas da vida são as coisas que aparecem naquele momento. E a maioria, principalmente na adolescência, na juventude, você não tem aquele hábito de raciocinar para escolher. Não, é intensidade. Escolhe, e depois você vai ver. Quanto tempo eu me diverti? Me diverti muito. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, o divertimento não foi tão grande como eu pensei que fosse naquele momento. Mas eu tentei. Mas eu fui. Fui eu que escolhi. As escolhas são minhas, sabe? Essa intensidade tua vem da época de jogador, época pós-jogador. Qual é a época mais intensa da tua vida? A minha intensidade veio desde criança. Eu era um garoto intenso. Sempre foi, né? Sempre fui intenso. As brincadeiras que eu gostava quando eu era pequeno, quando tinha reunião de família, ou quando eu ia pra rua, era jogar futebol, pega-pega, esconde-esconde, correr. Esse negócio de jogar alguma coisinha era muito raro. Eu gostava de movimentação. Jogar um xadrez. Muito raro. Era raro. Agora... futebol sempre foi tua paixão. Tá. Futebol foi a minha paixão desde 70, né? Eu cresci com música e futebol. Ai, que lindo, verdade. O meu avô, ele fazia parte da orquestra que tocava no programa da Hebe. E tocava também num programa que tinha na TV Cultura, de sábado à noite, que chamava Baile das Saudades, que era o Francisco Petrônio que apresentava. E o meu avô, ele tocava na orquestra ao vivo nesses programas. Você cresceu com música. Então, a gente era pequeno, a gente sentava na frente da televisão. Quando aparecia meu avô, meu pai falava, aquele é seu avô, aquele é seu avô, aquele é seu avô. Demais! Então, eu cresci, a música apareceu antes do futebol, porque já lá, 66, 67, 68, a gente já assistia a Hebe, eu já assistia esse programa, e o futebol eu só ouvia falar. Minha família toda corintiana,
só ouvia falar Corinthians, Rivelino, Santos e Pelé. Era aquela coisa do final dos anos 60. Até eu ver a Copa do Mundo de 70. Assim. Aí foi amor à primeira vista. Foi. Aí eu só queria bola. Isso eu bola, só vi o ídolo. Bola. E... Quem que te inspirou ali naquela Copa? Quem que te chamou mais atenção? Assim, eu sou apaixonado por todos eles. Eu idolatro todos os caras da Copa de 70, porque além de ter ganho o tri, além de ter sido espetacular, eles desenharam uma estrada para mim, que é a estrada do futebol, né? Tua referência, tua régua é alta, né? É alta. E aí, eu amo o Gerson. Nossa, eu também, a gente trabalhou junto na Band, eu amo o Gerson. Pô, Tostão, Jairzinho, o Riva é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Mas também sou apaixonado pelo Clodoaldo. Talvez fosse o mais jovem, por ser o mais jovem, ali ele e o Edu, a diferença não era tão gigante assim, né? E depois da Copa, meu pai me levou para assistir a partida Corinthians e Ponte Preta, no Parque São Jorge, que era a volta do Rivelino e do Ado. Meu pai me levou para ver o Rivelino e o Ado na volta do tricampeonato. E as torcidas já era como é hoje, assim? Pô, intensa? O Parque São Jorge estava lotado, né? E aí, o Rivelino e o Ado deram a volta olímpica, o Rivelino não jogou e o Ado jogou. E ali, a paixão pelo Rivelino e a paixão pelo que eu vi da torcida do Corinthians, eu virei corintiano, porque na minha época, pra você virar santista era rapidinho, né? Nossa, todo mundo, lógico, a referência era Pelé. Vamos supor que o meu pai falasse assim, eu vou te levar pra você ver o Pelé. Eu ia virar santista. Exato, era aquela influência então, que tinha. Ele me levou pra ver o Rivelino. Entendeu? Então, essa época, você vê, nós falamos aqui de régua. Você tem uma régua alta, você é um comentarista, e hoje você vê, vamos passar pra seleção brasileira. Como é que você encara essa seleção, uma seleção até europeia, né? Hoje, a maioria... ganha muito bem, é diferente da camisa, de suar a camisa de Gerson, Rivelino, Clodoaldo. Diferente. Como é que você vê hoje, como é que você analisa os jogadores da seleção brasileira hoje? Silvia, a seleção brasileira, o problema é muito complexo, porque não é só dentro do campo. A estrutura toda do futebol brasileiro está contaminada. A CBF é contaminada. Os últimos presidentes, o Ricardo Teixeira fugiu, o Marco Polo Deonero é procurado fora do país, não pode sair daqui, o Marinho foi preso, o Caboclo foi expulso por assédio sexual, assédio moral, e aí agora tem o Edinaldo, que está envolvido num monte de confusão aí, surgiu assinatura falsa, um amistoso com a Rússia em guerra... a questão de não contratar um treinador, tá errando, tá centralizando tudo, e eu acho que ele não tem uma experiência nem conhecimento suficiente para centralizar. Ele não é o Vicente Mateus. Opa. Entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? A falta de um treinador, a falta de um padrão, leva a ter um time desorganizado, fraco, desacreditado, que você olha pro jogador, o Rafinha pode ganhar até a bola de ouro nessa temporada, porque tá jogando pra cacete. Na seleção não rende. O Vinícius Júnior é o bola de ouro. Sim. Na seleção não rende. O Rodrigo é um dos principais jogadores do Real Madrid. Na seleção não rende, e assim todos os outros, né? Então, o que acontece? Jogadores são ruins? Eles só jogam... Não, eles jogam super bem. O que acontece? Acontece essa contaminação que até os jogadores... aceitam ir para a seleção porque querem jogar na seleção brasileira, mas não vem lá o prazer. Antigamente, na minha época, você era convocado, dava um prazer do caramba para ir para a seleção brasileira, porque você ia encontrar os amigos, você só encontrava alguns caras só quando ia jogar contra a seleção brasileira, era a Toca da Raposa, coisa antiga. Todo um clima, né? Você amava a camisa de treino. Era um orgulho. A camisa de treino era legal e tal. E hoje eu não vejo isso. Eu acho que se perdeu também através das redes sociais, dos ataques que eles recebem nas redes sociais. Você acha que eles têm mais medo de se expor? Muito medo de se expor. Por que não aparece uma liderança? Todo mundo cobra. Essa seleção não tem liderança. Quem assumir publicamente uma determinada liderança, ele se expõe mais que todo mundo e ele vai ser julgado, porque as redes sociais só julgam. Pode ser cancelado. Exatamente. E o julgamento das redes sociais só tem um veredito, você é culpado. É verdade. Ninguém é absolvido nas redes sociais. Eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. E aí sofre todo mundo. No caso, por exemplo, difícil ser técnico da seleção. Eu tô aproveitando que você é comentarista para puxar aqui para mim. É difícil ser técnico. Claro que é. Já não é um sonho real para todo mundo, né? Vamos supor assim, que eu quero dizer o seguinte: todo treinador sonha em treinar a seleção brasileira, mas entre sonho e desejo tem um espaço muito grande aí.
Eu sonho em ser treinador da seleção brasileira, mas eu não estou desejando agora porque eu não tenho retaguarda, não tenho... Isso não tem nada a ver com salário. Nada a ver com salário. Todo mundo ganha bem eu hoje. Eu estive no programa do Galvão, estava com o Dunga, o Ricardo Rocha, o Luxemburgo, o Mauro Naves e tal. Nós conversamos sobre isso, treinador. E aí surgiu uma questão que o Dunga levantou, que eu achei super interessante, que é, faz uma comissão de quatro caras campeões do mundo, jogadores, e contrata o treinador. O treinador vai ter esse respaldo de 4 caras de respeito, de 4 caras que os jogadores vão olhar e não vão... são menos. Porque você está olhando para cara que foi tetracampeão, pentacampeão. Então existe um respeito. E separar completamente a política da CBF do futebol. Porque hoje está tudo misturado e interfere negativamente no time. Interfere também no técnico. No técnico. Então, em tudo. Você chama um treinador, você põe o treinador lá, que eu acho que tem que ser um cara, se não for Abel Ferreira, para mim, se não for o Abel Ferreira, tinha que ser um brasileiro jovem, um brasileiro que conversa a língua dos jogadores, um brasileiro que faz vestiário, tipo Renato Gaúcho. Aí você põe Renato Gaúcho, aí você põe lá Dunga, Ricardo Rocha e mais 2 caras pentacampeões, 2 tetras e 2 pentas. E o Renato. Gente de bola, né? Todo mundo ex-jogador, todo mundo de sucesso, todo mundo respeitado. Cara, vai recuperar, pelo menos, o respeito que a seleção brasileira tem, vai aproximar a identificação do torcedor com a seleção, que está perdida, porque o torcedor olha para dentro da... Nossa, nunca vi o torcedor tão afastado da seleção como agora. Ele não se identifica. Não tem ninguém que represente ele lá dentro. Entendeu? E aí a comissão técnica pode ser esse elo de uma aproximação de torcedor e seleção brasileira. Porque o maior problema da seleção, na minha visão, é que perdeu a identidade. E você acha que dentro dos clubes os jogadores ainda conseguem ter liberdade de pensamento? Hoje em dia já não mais. Cara, eu acho que... Eu acho que não é hoje em dia não mais. Eu acho que por muitos... Desde o começo, né? O jogador teve dificuldade de ter um posicionamento, de se colocar. Uma época era lei do passe. Se eu me posicionar, o clube não me vende, me encosta e eu acabo a minha carreira. Porque o clube tinha o direito do seu passe, você não podia sair. Acabava o seu contrato, se o clube não renovasse, você ficava lá. Anos até, meses, só treinando separado. Então os jogadores tinham medo de se posicionar por causa da lei do passe. O primeiro cara que bateu de frente foi o Afonsinho lá, em 73, com o Botafogo, e pegou o passe. Depois disso, veio a democracia corintiana. Certo? E você foi um movimento firme na tua vida. Ainda com a lei do passe. Mas a gente fez um movimento democrático, contra a ditadura militar, na época da ditadura militar, a favor da liberdade dos jogadores. Mas tinha um posicionamento. Então, mas ali foi uma ilha nessa história. Depois que acabou a democracia corintiana, tudo voltou ao normal. Os jogadores ficam com medo de se posicionar, tal, um ou outro, mas muito raso, tal. E assim, na seleção brasileira, eles já tiveram diversas oportunidades para se manifestar fortemente e não fizeram. Tem medo. Racismo com o Vinícius Júnior, não teve um movimento de jogador brasileiro, assim, em bloco, para apoiar o Vinícius Júnior. Não teve, né? Então, teve a época da Covid-19, que teve o antagonismo à vacina, né? Tinha que ter um movimento. Gente, essa coisa mata, né? Então, assim, eu acho que falta o posicionamento também social. Não é entrar em política. Eu não confundo as coisas. Não é falar, eu sou desse lado, eu sou daquele lado. Sabe? Não é isso. Posicionamento, realmente. É posicionamento social. Posicionamento que vai incluir tanto direita como esquerda, incluir um povo. Sim. Então, eu acho que falta, porque o jogador de futebol é o elo mais rápido com o povo, porque o povo é torcedor. Então, o jogador fala, o cara... Opa, você viu o que o cara falou? Ele é um formador de opinião muito forte. Mas não é uma questão política. Eu gosto de deixar claro, porque tudo que eu falo, as pessoas levam para o lado político. Ele está se posicionando politicamente. Não estou me posicionando nem direita nem esquerda. Eu estou me posicionando numa questão social, de você olhar para todo mundo, né? Eu acho que falta essa preocupação. E é uma questão de verdade. O que eu sinto é que você leva você é verdadeiro, você é sincero no que você fala, e você leva isso para o que você defende e também para os seus comentários. Sim. Isso trouxe mais crítica para você do que... Cara, assim, vamos
Por ser sincero demais, talvez. Vamos separar as confunda as suas análises. Vamos separar as coisas. Crítica é assim, eu não gosto do comentário do Casagrande, eu não gosto do jeito dele comentarista, eu não concordo com ele, eu não gosto do jeito que ele fala, não concordo com o que ele falou hoje, mas já concordei em outras vezes, isso é crítica. Agora, drogado, viciado, financiador do tráfico, só fala bobagem, isso aí não é crítica, isso aí é ataque. Então, hoje em dia, essas pessoas que atacam... Elas têm voz, Casagrande. E elas são Esse que é o perigo, elas têm voz. Mas elas são muito espertas, cruéis também. Porque elas colocaram os ataques que elas fazem dentro de um plano crítico. E não é crítica. Crítica é falar, eu não gosto eu não gosto da Silvia Vinhas como apresentadora. Uhum. É uma crítica. Sim. Agora, eu não gosto da Silvia Vinhas como apresentadora, porque, ela só fala bobagem. Você tá atacando. Você tá atacando a pessoa. Cara, não tem... Eu posso discordar de você e continuar gostando de você. Sim. E sendo legal e achando você uma ótima profissional e tudo mais, mas discordo em algumas coisas. E é dentro de campo, né? Coisa dentro de campo. Tem que respeitar essa... E é normal, sabe? Então, os jogadores hoje, com as redes sociais, eu sou pré-redes sociais, né? Eu sou pré-celular. Quando eu jogava futebol, na época da democracia corintiana, eu me divertia todo dia. Eu e o Magrão, a gente saía mesmo, tomava cerveja, ia pra barzinho de rock e tudo mais. E não existia rede social, não existia celular, ninguém filmava a gente. Você podia ir, né? Ninguém ficava tirando fotografia e a gente falava que saía. Uhum. Né? Não é que a gente... Não, eu sou um santo. Não, eu nunca fui santo e nem tenho perfil para isso. E o Magrão também não, nunca foi santo, nunca teve perfil para aquilo. Mas nós não éramos expostos totalmente. O tempo todo. Como todos são hoje. Eu acho que deve ser muito difícil você ser uma pessoa pública hoje que assume esse papel das redes sociais. As pessoas têm medo. E isso em qualquer área, viu? Então, mas as pessoas... Qualquer área. Em todas as áreas. Mas a maioria das pessoas hoje, elas veem as redes sociais como um lado positivo para a visibilidade dela. Essa é a primeira visão. Vou fazer... Legal, vou para as redes. Vou gravar vídeos, vou fazer dancinha, vou fazer não sei o quê. Só que ela não põe na balança que ela vai se expor e vai ter... Do jeito que tem um monte de gente que vai curtir, vai ter um monte de gente que vai te ofender. E aí, mexe com o seu emocional. Muitas pessoas ficam doentes por causa das redes sociais. O meu lugar nesse plano é o seguinte, eu não entrei para as redes sociais, eu não entrei para o lado celebridade, eu não entrei para esse lado. Eu sou conhecido porque eu fui jogador de futebol e virei comentarista, ponto. Você não ativa as suas redes? Não, meu filho, né, o marido dela, da Vanessa, que é a minha assessora, que cuida das redes sociais, eu escrevo os textos no UOL, ele publica. Alguém cuida, eu acho muito legal isso, é profissional. Eu gravo um vídeo de opinião, profissional, ele publica, sim. Mas eu não vejo comentários. Você não fica ali vendo o retorno? Eu não tenho. Eu não entro nas minhas redes... eu sou bloqueado nas minhas redes sociais. Eu entro no meu Instagram, eu vejo um videozinho, vejo um comentário e não vejo mais porque eu não consigo entrar. Então isso me fez bem, me faz bem. Olha, uma higiene mental até. Eu não sei absolutamente nada do que se fala de mim nas redes sociais, nem positivo, e se falam. nem negativo. Você sabe que, assim, eu tenho uma rede social ativa e coloco, às vezes, meus posicionamentos como mulher, Silvia, independente de ser jornalista esportiva, não, como mulher. Eu sou muito atacada. Claro. E principalmente por mulheres. Claro. Muito atacada, mal amada, não sei o quê. É impressionante. Aí eu comecei a ver que aquilo estava me incomodando, eu parei de ver. Você sabe que hoje em dia, Parei. você defender, por exemplo, você ser ser antirracista, você ser contra a homofobia, contra a transfobia, você ser a favor da mulher, você defender a punição para feminicídio, né? A agressão à mulher, você defende tudo isso, você é mais atacado do que defendido. É verdade. Porque as pessoas que pensam como você não precisam defender você. Elas pensam como você. Mas essa massa toda que não pensa, que é contra, que tem o ódio, que quer espalhar o ódio, ela vem em massa te atacar porque você defendeu uma mulher que foi estuprada. Eles são a favor do estuprador. Não, eu defendi o fato de ser sozinha. Sim, também. Caramba, já casei 3 vezes, chega. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você defenda... É verdade. Você vai se expor, que não seja no padrão mais... como eu posso dizer? O padrão que as pessoas esperam. Mais preconceituoso. Porque são os preconceituosos que te atacam.
Com certeza. Você, alguma vez você já foi assim, coagido de alguma forma? Não sei, você não tem perfil de ser coagido a nada. A não dizer a verdade, por exemplo, como comentarista? Alguém tentou interferir em alguma coisa? Você nunca permitiu? Nunca interferiram, né? Por exemplo, na Globo. Eu fui contratado em 97 pra Globo. Quando eu cheguei pra... Você foi logo contratado, logo depois que você parou de Não, eu fui ser pra jogador? ESPN, né? Eu comecei na ESPN Brasil em junho de 96 e fui até junho de 97. Então, mas foi logo depois que você parou? Eu parei em 94, no Corinthians, joguei no Paulista de Jundiaí, que era o Lousano Paulista, um pouquinho. Depois eu fui na Bahia, jogar em São Francisco do Conde, que era mais marketing, porque o time estava aparecendo na primeira divisão, eles queriam chamar atenção. Fiquei lá 2 jogos, voltei e fui para a ESPN. Tá. E aí, quando a Globo quis me contratar, o Marco Mora, o saudoso Sim. Marco Mora, que era o diretor, ele me chamou lá e falou assim, ó, Casão, ele era muito direto, eu sou muito parecido com ele, eu acho que por isso que a gente nós pegamos uma amizade, um carinho muito grande um pelo outro, porque ele chegou pra mim e falou assim, ó, Casão, o lance é o seguinte, nós estamos contratando aquele comentarista da ESPN, hein? Aquele cara que fala direto, que vai... critica, Aquele lá. Aquele lá. Se você vier aqui pra ficar passando pano, você vai ser igual a todo mundo. Nós estamos te Ah, que contratando interessante. Nós estamos te contratando porque você surgiu um cara diferente dos outros. Sei quem você E é. aí, cara, legal, me senti livre ali e sempre fui. Tanto que até politicamente eu me manifestei muitas vezes, até exageradamente, eu reconheço, na TV Globo, mas nunca falaram, não faz isso, faz aquilo. Principalmente em 22 anos, eu fiquei 25, principalmente por 22 anos, mais ou menos, 21, 22, que o Marco Mora ainda era diretor, foi tudo muito seguro. Inclusive a TV Globo foi especial para mim, porque ela me apoiou no meu tratamento, né? A TV Globo me deu... Eles foram parceiros, né? Putz, mas Você muito. ficou um tempo parado? Eu fiquei 1 ano. Esse 1 ano que você falou dos livros, tudo. Fiquei 1 ano internado. E você teve essa parceria da Então, Globo, seus amigos? Dois pontos importantes. Quando eu sofri o acidente, capotei o carro, estava já me drogando muito tempo, estava debilitado, enfim. Eu acordei dentro de uma clínica. Você já acordou dentro da clínica? Eu fui pro Einstein, acordei um pouquinho, depois acordei dentro de uma clínica, não sabia onde era, se era Brasil, se era fora, se era São Paulo, onde eu estava, eu não sabia. E na minha cabeça veio, caraca, acabou tudo, né? Ferrou. Minha família vai se afastar de mim, a Globo vai me mandar embora, eu tô perdido, fiquei meio depressivo. Veio aquele momento de lucidez. Eu fiquei sem saída, pensando sem saída. Aí o Marco Mora e a psicóloga da Globo, que chamava Amália, eles foram me visitar, e o Marquinho me falou o seguinte, Casão, é o seguinte, esquece o externo, pensa só em você, pensa na sua saúde, pensa na sua recuperação, o contrato tá valendo, nós vamos continuar te pagando, porque nós achamos você importante, nós vamos te esperar recuperar. Te deu paz. Me deu paz e me colocou uma parede nas costas que eu fiz assim. Nossa, que aí bom! Aí era assim, o que aconteceu? Era daqui pra lá. Claro! Sabe? Então, a TV Globo foi muito responsável pela minha entrega total e segura dentro do tratamento. E depois que você voltou, você teve que se readaptar? Então, você minha volta foi muito, muito louca, né? Porque eu fui internado em 23 de setembro de 2007, eu tive alta 1º de outubro de 2008. Nossa. E aí, não voltei, né? Saí, sempre acompanhado de psicólogos e tal. Fui morar num flat, fiquei 6 meses, arrumei um apartamento onde eu moro hoje, lá na Vila Madalena, fui para esse apartamento e na época, eu morava com uma pessoa. Tá. E aí, quando chegou fevereiro, por aí, a gente conversando, ela falou assim, você não acha que tá demorando muito pra TV Globo te chamar de volta? Você já saiu em outubro, né? Aí veio distinto. Eu falei pra ela assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu faço aniversário 15 de abril. Eu falei assim, quando chegar 15 de abril, eles vão me chamar. Não acredito. Falei isso pra ela. Sabe o que aconteceu? 15 de abril tocou meu telefone. O celular, eu atendi. Era o Marco Mora e falou assim, Casão, nós já estamos pensando que tá na hora de você voltar. Nós queremos que você volte no programa Arena, Arena Sport TV, que é o Kleber que apresenta, e você fica um pouco lá e depois você vai voltando, fazendo o jogo no Sport TV e volta direto. Eu falei, beleza, 15 de abril. Eu voltei, eu fiz um programa e eu fui muito bem nesse programa e já me colocaram para fazer jogo na Globo. Nem passei pelo Sport TV naquele momento para readaptação. Tá. Do programa Arena, eu fui para a Globo e continuei fazendo jogo e não parei mais.
E aí nunca mais teve nenhum tipo de problema com Não, isso. assim, você patina muito tempo, demora muito tempo para você se É colocar... importante até para a pessoa que está vendo. pra se Patina, pra se é colocar difícil. para você se colocar dentro da sociedade, né? Pô, cara, você fica internado 1 ano, eu fiquei 6 meses sem ver ninguém, a não ser médicos e pacientes. Nossa, que Sem difícil. visita. Que difícil. Quando eu comecei a sair na rua, Ai, assim, com psicólogo, 2 gatos na calçada era uma multidão. Eu não conseguia ficar com mais de 4 pessoas, eu não conseguia ficar em roda, eu não conseguia ficar numa lanchonete lotada, eu tinha que Teve estar que aprender a se socializar novamente. Então eu fiz um processo, eu tive um processo organizado pelo meu psicólogo, meu psiquiatra e pelas as acompanhantes terapêuticas, né, que chama AT, 3, 4 psicólogas e um psicólogo, que eu saía com eles todos os dias. Todos os dias eu estava com eles, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E, de um determinado momento, eles fizeram uma estratégia assim: toda sexta e sábado eu tinha que ir pro cinema e pro teatro. Eu era obrigado. Sair. Porque você não queria sair. Porque eu não queria sair, porque eu queria ficar dentro da minha casa. Tá. E eu tinha que mudar o meu prazer. Porque, ok, eu me tratei. Eu não estava mais usando droga, mas o prazer que o meu corpo estava acostumado, que o meu cérebro me mandava, era o da droga. Então, por exemplo, eu ficava meio chateado, triste. Qual era a mensagem do meu cérebro? Liga pro cara, pega um pó lá, vamos cheirar. Era a mensagem, porque ele estava programado para isso. O que eles queriam? Reprogramar o meu cérebro. Então eu comecei sexta e sábado, aí depois peguei gosto. Eu ia terça, quinta no cinema, sábado no teatro. E eu faço isso até hoje. Ah, é? E aí o que acontece? Hoje, nós estamos em 25, já faz 10 anos que eu tô limpo. Ai. Aí o que acontece? Quando eu fico... É raro, mas quando eu fico meio assim... o saco cheio, qual é a mensagem do meu cérebro? Vamos pro cinema. Olha, que legal, você teatro. mudou. É uma chave que você mudou. Ele já não me manda nenhuma saída com álcool e com droga. Não passa. Por que eu não bebo? As pessoas falam, porra, mas você fica... Porque é um gatilho. Porque eu não vou. Eu vou nos lugares, as pessoas bebem cerveja na minha frente, ou eu vou em show de rock, sinto o cheiro de maconha, os caras bebendo, não mexe em nada comigo, porque o meu cérebro não me manda essa mensagem. O cheiro que eu tô sentindo e o copo que eu tô vendo é externo, não tá dentro de mim, entendeu? Eu não tenho dentro de mim um copo de cerveja, eu não tenho dentro de mim cocaína, maconha, nenhum tipo de droga. Então, se eu não tenho nada disso dentro de mim, o meu cérebro não manda essa mensagem, ele manda a mensagem do que eu tenho. Então, as minhas alternativas é cinema, teatro, show de rock. Eu vou. Fui no Monster of Rock, fui no Eric Clapton, fui em Roger Waters, fui no Paul McCartney, eu vou em todos os shows. E show de rock é aquilo, as pessoas estão ali se sentindo livres de fazer o que elas quiserem. E para mim, não é problema nenhum, porque cada um, isso aí é problema deles, não é problema meu. O problema meu, Silvia, é o que eu falo, é o que eu penso, e o meu comportamento e minhas atitudes. Isso aqui é responsabilidade minha. Agora, o que a outra pessoa acha de mim, não é problema meu, é problema dela. Então você reprogramou o seu cérebro. A ideia, essa luta é a luta da gente com a gente mesmo, da luta com a nossa mente. Mas, assim, você teve que reprogramar. Vamos deixar claro, né? Eu sempre estive por anos uma psicóloga do meu lado indo para tudo. Não importa, no cinema. Não, porque é a questão do apoio mesmo. Claro. Por exemplo, eu fui num bar. Uma vez nós fomos num bar de rock and roll que tem lá em Pinheiros, estava eu e minha psicóloga. Pô, cara, um puta calor, e os caras tomando garrafinha de cerveja suada, assim, os caras passavam pra cá, pra lá, pra cá. Eu falei pra ela, pô, me deu vontade de tomar uma cerveja. Ela falou Você fala pra ela, e aí? Ela falou assim, então faz o seguinte, pede um copo de água, um gelo e limão espremido. Aí eu pedi, aí eu bebi e falei, pô, ela falou assim, tá vendo? Você não tava com vontade de tomar cerveja, você tava com sede. Olha isso, o que é o vício? Então, eu sempre... Por que era importante a presença dela? Porque nessas dúvidas, eu tinha a minha psicóloga do lado. Porque se eu tô sozinho, eu ia ter que debater comigo mesmo. Uma cerveja não vai pegar nada. Essas coisas que o cérebro coloca pra gente quando ele ainda não tá reprogramado. Hoje ele não me coloca mais isso. Entendeu? Eu lembro que foi muito difícil para eu parar de fumar. Por quê? Porque tinha os horários. Sim, depois do café, o corpo organizado com o cigarro. Então, quando chegava aquele momento que eu estava acostumado a fumar, aquilo era um inferno. Você sabe, o cigarro foi o último, e eu vou te contar como foi incrível parar de fumar. Eu parei de usar droga em 15, 16, 18,
18 eu já não estava bebendo, eu parei de beber e de usar droga em 15, em 16 teve a Olimpíada, em 18 eu fiz até um depoimento na final contra a França, que foi o primeiro evento que eu não bebia, não usava droga nem nada, e continuava fumando, pelo menos. Mas eu fumava 6 cigarros por dia. Aí eu fui para um retiro espiritual lá, Monte Negro do Sul, lá perto de Porto Alegre. Eu fiquei uma semana lá. Por que você foi fazer retiro? Porque o Mauro Naves tinha ido e falou pra mim, pô, cara, tem um lugar maravilhoso, você faz um monte de terapias e tal. Lá eu fui. Então eu fiz terapia xamã, medicina chinesa, eu fiz um monte de coisa. Eterna. Regresso, sabe? Eu fiz um monte de coisa. E quando eu entrei, o médico veio me receber, nós começamos a andar, eu perguntei para ele assim, doutor, pode fumar aqui? Ele falou assim, pode, o Mauro Naves fumou, não tem problema nenhum. Aí eu olhei do lado assim, olhei o lugar, não tinha um lugar para jogar cinza, tudo verde, pavão passando aqui, arara azul voando, cara, era sem um silêncio e eu fiquei constrangido em fumar. Então eu não fumei uma semana. Quando eu saí, eu falei, pô, agora eu vou fumar um cigarro, né? Nós fomos para Porto Alegre, que estava indo para o aeroporto, paramos num lugar, comemos um negócio, eu tomei um café, falei, agora eu vou fumar. Aí saí lá fora, pus o cigarro na boca, não gostei, joguei fora. Beleza. Vim para São Paulo, ela e o meu filho foram me pegar no aeroporto, nós fomos jantar num restaurante, acabou o jantar, tomei um café, agora. Falei, agora eu vou fumar. Eu fui lá fora fumar, sabe o que aconteceu? Eu não sabia fumar. Eu pus o cigarro na boca, eu não sabia como puxar o cigarro. É mesmo? Foi uma mágica, então, né? Eu não fiquei mal com o cigarro, eu não fiquei mal com a fumaça, não me deu queimação no estômago, não deu nada. O que aconteceu foi isso. Eu desaprendi de fumar. É reprogramar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um cigarro, joguei fora, nunca mais fumei. Não fumo mais. Não sente nem falta mais. Não sinto. Porque tirou do hábito. Tirou do hábito, se reprogramou. Hoje eu tomo um café, o meu cérebro não fala, vamos fumar um cigarro. Também, o meu também não. Mas ele fala assim, tem que ter um docinho de vez em quando. Mas a gente sabe... Doce é mais difícil, hein? Doce... Eu acho doce mais difícil de tudo. Olha, parei de fumar, parei um monte de coisa. Doce não consigo. Porque o doce a gente não quer parar. Porque o doce é gostoso. E as pessoas acham que o doce, por ser doce, doce com cocaína. Ali, ó. Mas você tem que dar uma organizada, né? Não pode se empapuçar de doce, comer doce toda hora, porque a compulsão, o que as pessoas não entendem, que o vício, qualquer tipo de vício é compulsão. Então a mesma compulsão que fazia eu usar droga vai fazer você comer doce, vai fazer você jogar no bingo, vai fazer você comprar chocolate, vai fazer você fazer compra. É a mesma compulsão. A compulsão está dentro da pessoa. E ela dispara para aquilo que a pessoa tem mais facilidade em se viciar. Sim. Então é jogo, chocolate, doce, comida, compras, droga, álcool, cigarro. Mas aí não é questão da pessoa ser mais fraca ou mais forte? Não. Mentalmente? Não é, porque não tem um estudo específico de como se tratar a compulsão. Compulsão é complicado. As pessoas são internadas para tratar o vício de droga, o vício do jogo, a depressão, isso, aquilo, aquilo outro. Eu sempre falo que tudo que é bom vicia. Então, agora, exatamente. Agora, gosta daquilo, nem todo mundo tem compulsão. Claro. Eu comecei a usar droga com um monte de amigos meus que os caras não aconteceu o que aconteceu comigo. Claro que não. Porque eles não eram compulsivos. Eu era compulsivo. Então, a questão é, as pessoas não sabem se elas são compulsivas ou não. Elas só vão saber a partir do ponto que ela começar a perder o controle das Hoje coisas. você fala, quando você chega a fazer palestra, alguma coisa, as pessoas te chamam para, quem sabe, ajudar os jovens, porque eles ficam realmente perdidos, não sabem qual é o caminho. Eu acho que essa trajetória tua é uma trajetória muito importante para compartilhar. Silvia, eu fiz parte de um projeto no Ceará por 4 anos, que é o Ceará Sem Drogas. Eu ia todo mês para lá com o Eduardo Afonso. Nossa. Eu e o Eduardo Afonso, a gente ia para lá. E eu fazia 2 palestras, uma na quinta tarde, uma na sexta tarde e voltava no sábado. Viajei todo o Ceará, todas as cidades do Ceará, umas 2 vezes, porque eu fiquei lá 4 anos, fazendo palestra, contando minha história. E assim, eu não dou receita do bolo porque não existe. Eu não falo o que as pessoas têm que fazer porque eu não tenho o direito de fazer isso. Você fala a sua experiência. Eu mostro a estrada que fez bem para mim e quem quiser parar de usar droga, de beber e tal, ela tem que procurar a estrada dela. Não tenta copiar a minha ou de outro, porque não vai funcionar.
Porque cada um tem a sua estrada de tratamento, cada um vai se adaptar a um modo de tratamento. O tratamento não é igual para todo mundo. Entendeu? Não é igual para todo mundo. Então, cada um tem que encontrar a sua estrada. E você falou uma coisa aí que é perfeito, que eu sempre falo na palestra, logo de cara. Ninguém se vicia em coisa ruim. Ué. A droga não é uma coisa ruim. Ela é mentirosa. Ela vai te enganar na frente e vai te destruir. Mas quando ela se apresenta para você, ela é gostosa, ela te dá prazer, ela te dá divertimento. Então, ela te oferece isso de verdade, inicialmente. Agora, se você se perder nessa falsidade, nessa enganação que a droga te mostra logo de cara, porque depois disso ela não vai te mostrar mais nada disso, por isso que você fica viciado. Você usa cada vez mais cocaína para tentar sentir o prazer daquelas primeiras vezes. Sim. Mas não acontece mais. Então ela vai te afundando, ela vai te levando para o fundo do poço, porque ela já te dominou, ela já mentiu para você e você acreditou nela. Então é isso que eu deixo claro, né? Tomem cuidado, porque quando a droga se apresentar, ela vai se apresentar sorrindo, de olhos azuis, né? Linda, maravilhosa, e depois de um tempo, quando ela mostrar a cara dela, ela vai ser uma bruxa pior do que da Branca de Neve. Né? Com certeza. A maçã envenenada é ela mesma. Hoje, para mim, minha opinião, né, não é nem mais a droga, não sei como é que tá, mas hoje, para mim, o que está corrompendo realmente tudo é as redes sociais. As redes sociais, hoje em dia, às vezes eu fico... Quando eu acordo de manhã, eu evito até, porque eu fico 1 hora fácil olhando uma rede social. Então é uma coisa até que isso daí você já nem pega. Então eu acordo de manhã, entro no UOL para ver notícias. Para ver as notícias, tanto esportiva como política. Vejo eventos, entretenimento. E pronto. Não vejo mais. Depois de umas 4 horas eu vou ver se aconteceu alguma novidade, porque eu escrevo textos, entendeu? Eu não tenho limite para escrever textos durante um mês. Mas tem coluna, tudo? Hã? Você tem coluna ainda? Tenho no UOL. Escrevo direto no UOL. Então eu escrevo assim, de acordo com alguma coisa que me chama atenção. O teu olhar. Sobre aquela notícia. Sobre aquela notícia, sobre uma fala, sobre um comportamento. Isso é um bom exercício, né, diário? Porque raramente eu escrevo sobre o jogo de futebol. Mesmo quando eu escrevo sobre o jogo de futebol, eu pego personagens. Ah, é? Eu pego personagens. Você observa, então, alguma coisa que as pessoas se identifiquem. Sim, porque é assim, eu virei um observador profissional. Por quê? Porque a gente é preparado dentro da clínica para ficar prestando atenção nos outros, para você não cair em armadilhas. Então, quando eu comecei a sair da clínica, que eu ia num bar, num restaurante, com a minha psicóloga, eu sentava, eu ficava olhando todo mundo que estava ao redor, todas as mesas. Eu ficava olhando todo mundo, todos os movimentos, para ver se eu ia me sentir à vontade naquele lugar, senão eu ia para outro lugar. Então, isso daí desenvolveu em mim essa capacidade de sacar comportamentos. Então eu escrevo futebol, mas em cima de comportamento. Eu escrevo sobre comportamento, na realidade. Que legal. Eu escrevo sobre comportamentos. Quer dizer, você desenvolveu uma habilidade, uma capacidade... De escrever sobre comportamento. Dentro de tudo isso que você passou. E aí você analisa uma situação, você analisa pessoas... A pessoa... Atitude, comportamento, por que aconteceu aquilo. O que mais te chocou nos últimos tempos aí, que te chamou a atenção? Não, eu acordou já pensando, eu tenho que escrever sobre isso. Cara, assim... no momento, alguns jogadores me chamam a atenção. Por exemplo, o Dudu, que saiu mal do Palmeiras, traiu o Palmeiras, foi pro Cruzeiro, fez juras de amores pro Cruzeiro, traiu o Cruzeiro e vai pro Atlético Mineiro. Então, por que eu vou escrever? Eu não tenho a mínima vontade de escrever da transferência do Dudu pro Atlético Mineiro. O que vem em mim, vontade de escrever, é como o Dudu tá se comportando mal desde quando ele saiu do Palmeiras. Você está visualizando a traição muito mais do que a capacidade dele. A traição, eu tô analisando ele sendo infantilizado, ele é muito infantil, ele é muito mimado. A personalidade dele. A personalidade dele. Tá. Entendeu? Então eu escrevo sobre isso. Você escreve sobre atitude. Atitude, escrevo sobre o Neymar. As pessoas têm bronca minha. Eu queria saber o que eu escrevo sobre o Neymar. O Neymar, para você, o Neymar como homem e como jogador. Vamos lá. Cara, vamos lá, como jogador. O Neymar... faz uns 5 anos que ele não joga nada, que ele não decide jogo nenhum e que ele machuca mais, que ele está mais no departamento... Quer dizer, ele deveria estar mais no departamento médico fazendo fisioterapia do que no campo, mas nem isso ele fez. Né?
Então eu analiso esse tipo de comportamento. As pessoas, pô, você pega no pé do Neymar. Não, gente. Quando o Neymar surgiu no Santos até o Barcelona, ele só recebeu elogio de todo mundo, inclusive de mim. Mas depois que ele saiu do Barcelona pro PSG, ficou claro que foi por causa de dinheiro. Ali eu já mudei a visão que eu tinha do Neymar. Atitude. A transferência dele do Barcelona pro PSG, por causa do dinheiro e por querer a camisa 10 e por querer ser o ídolo do time, aquilo ali mudou. Eu vi um excesso de vaidade, um excesso, um ego muito grande, né? E um narcisismo muito grande. E aquilo ali me incomodou. E aí eu comecei a prestar atenção em campo. E isso foi influenciando ele dentro do campo, negativamente pro futebol dele. Negativamente. Porque ele se preocupava mais em tentar fazer algumas jogadas bonitas de craque, para todo mundo falar que ele era craque, ao invés de decidir o jogo. Né? Então, por que o Messi era diferente? Porque além do Messi ser muito mais jogador, ser um gênio, o Messi, ele se preocupou sempre em decidir o jogo. Sempre ser campeão, sempre fazer o gol, sempre ser artilheiro, sempre dar um passe pro companheiro. E fora de campo tem uma vida assim... tranquila. Sem alardes, né? E aí, cara, hoje em dia, por exemplo, ele tá no Santos, não jogou nada até agora, sempre machucou 3 vezes, e vai pro carnaval quando tá machucado. O que você pode escrever? Então existe um descompromisso, vamos dizer, uma falta de compromisso, na sua opinião. Até agora, sim. Tá, até agora, sim. É claro que isso aqui, o que eu tô falando pra você sobre o Neymar não é uma coisa que eu já decidi pra sempre. Ué, amanhã Ele pode mudar a opinião das pessoas. E outra coisa, hoje em dia, eu já fui um dos poucos a criticar o Neymar. Eu já fui, por muitos anos, talvez quase o único. Hoje em dia, tem muita gente da imprensa e muita gente, muitos torcedores e todos os times que não suportam o Neymar. Isso aí você vê... Enxergando agora o que você já enxergou lá atrás. Aquilo que me chama... Porque o torcedor, a imprensa, analisa muito o cara jogando futebol. Naquele momento. O cara jogando bola. Né? E eu tenho esse hábito de analisar o comportamento e atitude do cara. Pra mim é uma coisa só. Pra mim não existe o homem e o jogador. Isso que eu ia falar. Você não divide isso. Não divido porque não tem que dividir. Você é a Silvia Vinha e é uma Sempre jornalista. Igual. Você não é a mesma pessoa? Minha atitude é a mesma em qualquer lugar. Tem não. Duas? Então, cara... E vários jogadores, grandes craques aí, que estão sendo julgados por comportamentos fora do campo, que a gente sabe. Eu, por exemplo, cara, eu tive meus problemas e fui julgado, fui condenado nas redes sociais, recebi muito ataques, recebo hoje também, mas menos, mas recebi muito ataque, porque as pessoas me colocam no mesmo pacote. O Casagrande, que é dependente químico, mas que teve uma crise com drogas, o jogador comentarista, tudo no mesmo pacote. E é assim que tem que ser. Eu não era um cara que, quando eu ia comentar um jogo, eu não tinha os pensamentos que eu tinha quando eu estava fora. Não, eu era dependente, eu estava viciado, em crise, eu ia comentar jogo e minha cabeça ficava pensando em acabar o jogo para eu ir cheirar. Então eu pensava do mesmo jeito que eu pensava lá fora. É tudo igual. Se eu mudei lá fora, eu mudei aqui também. É isso aí. Eu tô aqui conversando com você, eu tô pensando no momento que eu tô conversando com você. Antes eu não fazia isso. Entendeu? Entendi. Você tá vivendo, só pra gente ir para um caminho final, você está vivendo hoje uma nova fase, dá para ver que é uma fase plena, né? Uma coisa boa que a gente sente de você. Agora, nesse novo momento aí que você está com o Galvão Bueno, é uma parceria de muito tempo, né? 25 anos. Pode falar bem, mas pode falar mal também, se quiser. 25 anos. A gente é uma relação que não foi amorosa o tempo todo. Não foi de carinhos, e beijos o tempo todo. Não, nós fizemos, 6 Copas do Mundo juntos. É muita coisa. Olimpíada. Amistosos da seleção brasileira pelo mundo todo. Viajamos o mundo, ele e o Arnaldo. Viajamos o mundo fazendo os jogos da seleção brasileira. Final de Champions, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Paulista, não sei o quê. Quanta coisa. Então, e nesse tempo todo aí, teve momentos que eu não gostava de estar com o Galvão, ele não gostava de estar comigo, ou um não queria ficar perto do outro, o outro não via por quê, o cara estava invocado, assim, coisas de relações. Mas nunca abalou a essência da relação. Porque ele conhece o meu caráter. E eu conheço o caráter dele. Ele nunca te abandonou? Nunca me abandonou. Nem te julgou? Nem me julgou. Ah. E aqui, assim, se eu tô me comportando de um jeito que não tá agradando a ele, que não agradava a ele em algum momento, ele entendia que aquele era só um momento. Porque ele conhece o meu caráter. E eu, mesma coisa com ele. Tá. Então, trabalhar com o Galvão
eu trabalho de olhos fechados. Ah, que legal. Se eu estivesse comentando jogos com o Galvão, eu comento jogos sem olhar para ele. Porque eu sei quando ele dá deixa para mim, eu sei quando ele deixa a bola quicando para eu entrar. Legal. Eu sei que ele sabe muito bem o meu tipo de comentário, então ele joga para você joga para eu fazer uma crítica, para eu fazer um elogio, para a gente debater, e nem sempre a gente concorda, e assim vai, e funciona até hoje. E hoje, nesse programa, pode falar um pouquinho do programa? O programa é legal, né? Que é Galvão e Amigos. Tá. Então, é o Bem Amigos, que era da Sport TV, numa TV aberta, né? Numa TV aberta, com pessoas mais experientes, com pessoas mais rodadas. Por exemplo, no último programa estava eu, o Luxemburgo, o Mauro Naves, o Dunga e o Ricardo Rocha. Nossa, só diretoria aí. E o Galvão. Caramba! Só uma Copa do Mundo ali. Nossa, por exemplo, muita história. Eu tenho 8 Copas do Mundo. Meu Deus. 6 comentando na Globo, uma escrevendo para a Folha e para o UOL, e uma eu joguei. Então eu tenho 8 Copas do Mundo. O Galvão tem 12, o outro tem 9, é muita o outro tem experiência. 5. Então, cara, é um debate de alto nível. Não é que a gente. Porque futebol não tem certo e errado, você tem opinião, é ponto de vista. O nosso ponto de vista não é ali o peso a verdade é grande. absoluta. Ali o peso é grande. Mas tem uma experiência para falar, sabe? E tem que ser respeitada. Deveria. Tem que ser respeitada. E eu curto, eu gosto de fazer. Tô curtindo muito fazer. Ah, que bom. Eu queria que você deixasse aí algumas palavras, alguma coisa, alguma mensagem que você queira deixar importante do que você aprender, esse aprendizado todo de vida que você tem, que cara, você gostaria de compartilhar. Eu acho que a coisa principal, se for uma mensagem, é assim: a pessoa tem que ser o que ela é. Ela tem que olhar no espelho e ver o que ela gosta dela e o que ela não gosta dela. Às vezes a gente não se sente bem com a gente mesmo, né? São os piores momentos. Mas não é que a gente não gosta totalmente da gente. É que a gente esquece o nosso lado bom e fica só focando num lado que a gente não gosta. E aí fica depressivo, fica te cobrando, você tem dúvida do seu caráter e tudo mais. Então o mais importante para uma pessoa é ela tentar, com o passar do tempo, com a vida, ir se aprofundando no conhecimento dela mesma. Ver as partes que ela gosta, que vão ser muito mais. Ela vai gostar muito mais dela do que ela não gosta. Porque eu tive essa questão invertida. Eu passei muito tempo não gostando da minha companhia. Então era insuportável ficar comigo onde a droga entrava. Então eu tive que me reconhecer e entender que eu era um cara legal, que eu era um cara justo, que eu não queria o mal de ninguém, tenho meus defeitos, tenho algumas coisas que eu não gosto, mas que eu sou um cara confiável para mim. Você fez as pazes com você. Então, você tem que se amar para você poder amar a outra pessoa. Você tem que confiar em você para você poder confiar em outra pessoa. Você tem que gostar de você, do seu caráter, para você gostar do caráter da outra pessoa. Então, eu acho que é isso. Não é uma coisa simples, porque você vai conquistando isso com os anos. Mas vale a pena você já começar a pensar nisso. Investir. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigada pela sua presença aqui, tá? Eu que agradeço. Foi muito rico. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.